Saudamos os amados irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, gostaria de iniciar a nossa palavra, trazendo para os nossos corações uma palavra de saudação com base em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esse é o nosso maravilhoso Deus que cuida dos seus filhos, daqueles que se entregam a Ele. A nossa meditação tem como título: O Senhor fechou a porta, com base na história do dilúvio. Em Gênesis capítulo 6, no versículo 5, a Bíblia diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Nos versículos 11 e 12 do mesmo capítulo, a Bíblia diz assim: A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Atualmente, estamos vivendo dias não muito diferentes da realidade, mas isto já foi profetizado pelo Senhor Jesus Cristo. Em Lucas 17, versículos 26 e 27, lemos: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Nós temos pregado frequentemente sobre o perigo da ocupação exacerbada, do exagero do secularismo e de deixarmos as coisas de Deus em segundo plano. E a Bíblia está dizendo que, como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Lá no texto citado, a Bíblia diz que casavam, davam-se em casamento, compravam, vendiam e edificavam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. A palavra de Deus diz que no capítulo 7 de Gênesis, nos versículos 15 e 16, a Bíblia diz assim: E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé, na arca. E os que entraram, macho e fêmea, e de toda a carne entraram, como Deus lhes tinha ordenado. E o Senhor fechou por fora. Deus fechou a porta. Por que Deus fechou a porta? Com certeza, a resposta mais óbvia é: pastor, fechou porque estava aberta, né? Mas havia sim um propósito para isso. Por 120 anos, houve uma porta aberta, que os homens não perceberam. Uma porta aberta que os homens não valorizaram. Uma porta aberta que os homens da época não perceberam. Os homens da época de Noé desprezaram, zombaram, fizeram
piadas. A porta aberta revela e revelava a grande generosidade de Deus, o grande amor de Deus, a grande e riquíssima misericórdia de Deus, estendida à humanidade daqueles dias. Mas não valorizaram, até um dia que Noé entrou na arca com a sua família, os animais de 2 em 2, como Deus havia determinado, e a Bíblia está dizendo que Deus fechou por fora. Deus fechou por fora, uma observação, porque se ele tivesse permitido Noé fechá-la por dentro, quem sabe Noé, cheio de compaixão por alguém, viesse a abrir. Mas Deus fechou por fora, como símbolo da sua justiça e do seu juízo. A construção da arca dá para nós uma oportunidade de mensagem para os nossos dias, de pregação, de meditação. Construir um tão grande barco naqueles dias, segundo as referências na Bíblia, são aproximadamente 180 metros de comprimento, 30 metros de largura por 18 de altura, longe do mar, longe dos rios, e quando não havia chuva sobre a terra. Era algo realmente para se chamar a atenção. Alguém com certeza estava dizendo: esse homem Noé enlouqueceu, esse homem pirou, numa linguagem mais popular. Mas a Bíblia diz que ele foi o pregador da justiça. Em 2 Pedro 2,5, Noé é chamado de o pregador da justiça de Deus. E junto com a justiça de Deus está também a sua misericórdia, a sua graça. O Senhor fechou a porta, um ato da soberania da sua vontade. Seu amor deixou-a aberta por muitos anos, por muitas décadas, por 120 anos. Mas um dia sua justiça o levou a fechá-la, com certeza, com pesar, porque Deus viu uma grande multidão se perdendo, apenas Noé e sua família salvando-se. A Bíblia em Ezequiel 18, versículo 23, diz que Deus não tem prazer na morte do perverso, Deus não deseja a morte dos desobedientes. Diz o Senhor Jeová: não desejo eu que se convertam dos seus maus caminhos e vivam. Então Deus deseja que todas as pessoas se convertam. Lá em Isaías 55, versículo 7, é um versículo que eu destaco sempre nas minhas mensagens. Eu acho este versículo maravilhoso. Diz assim: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Os homens zombaram, não perceberam, desprezaram, não valorizaram a porta aberta durante dezenas de anos, até mais que 100 anos. Por quê? Porque desde o início da história criaram para si portas para a salvação. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber desde lá do Gênesis
o homem se escondendo, o homem fazendo para si os aventais, procurando a sua justiça para cobrir a sua nudez, que não era apenas física, mas muito mais espiritual. Os homens têm procurado, através dos séculos e dos milênios, criarem o que eu chamo sempre de os atalhos para conquistarem a vida eterna. Criaram a doutrina da reencarnação, criaram a doutrina da caridade, criaram a doutrina da autojustificação, do autoconhecimento, mas a Bíblia diz, a Bíblia é clara, que salvação só há na pessoa de Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Os homens têm criado suas portas, os homens têm criado seus atalhos, os homens têm criado os seus caminhos. E a Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Deus reconhece apenas uma porta. E eu volto a dizer, essa porta é nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não deseja que nenhuma pessoa se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade, todos venham a arrepender-se. Nós estamos vivendo dias assim, dias em que Deus tem mandado avisos, Deus tem mandado mensagens, Deus tem falado conosco dia após dia, anos após anos, da sua preocupação conosco, que somos suas criaturas, seus filhos. Deus vem falando isso desde os dias de Noé, desde os dias de Sodoma, desde os dias quando a formação de Israel, as profecias que se cumpriram na vida do povo de Israel, as profecias que se cumpriram, Israel sendo despatriado, e Israel agora em 1948, novamente conquistando seu território, tornando-se nação novamente. Tudo isso são profecias. Nós estamos vendo anualmente as catástrofes acontecendo, as catástrofes naturais, as tragédias naturais. A ciência tenta explicar dentro de uma maneira científica. Está havendo isso, aquecimento dos oceanos em tal região, e por isso que vem as catástrofes, as chuvas secas em determinados lugares e excesso de água em outros. E a ciência tenta abrandar para que o homem não se apavore, para que o homem não se assuste. Mas Deus, Ele está nos falando, Ele está nos mostrando as realidades. Nós temos falado que nós temos que aprender, não podemos ser apenas inteligentes, precisamos ser sábios. Deus está falando, hoje existe uma porta aberta que se chama nosso Senhor Jesus Cristo, uma porta aberta para a salvação das nossas almas, uma porta aberta para a nossa volta para Deus, uma porta aberta para a nossa felicidade eterna, uma porta aberta, conforme pregamos esses dias, do arrependimento, uma porta aberta para uma nova vida, uma porta aberta de comunhão com o nosso Criador, de salvação, de felicidade eterna. Mas as pessoas têm zombado,
As pessoas têm feito piadas, as pessoas têm zombado da Bíblia, dos pregadores, das igrejas que anunciam Jesus Cristo como único Salvador. As pessoas não têm valorizado, então, tão abençoada e profunda oportunidade de salvação. Mas fica aqui este apelo, fica aqui esta palavra de estímulo, de verdade para o seu coração. Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem, o que significa sustento para o meu e para o seu coração. Vida. Jesus usou esta linguagem, achará pastagem, porque no contexto Jesus estava falando sobre as suas ovelhas. E ele estava falando que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Que Deus possa ter falado ao meu e ao seu coração, que nós possamos ter entendido esta bendita palavra de Deus, nosso Deus, sempre amoroso, sempre cuidadoso, sempre desejoso da nossa felicidade eterna. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém. Vamos orar a Deus. Deus de toda graça e misericórdia, nós te louvamos, Senhor, pela tua santa palavra. Nós te louvamos pela história, porque ficou registrada para aviso nosso, que nós possamos ter sensibilidade e ouvir então e entender a voz do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Agora, amados irmãos, vamos ouvir um louvor ao Senhor nosso Deus, nosso amantíssimo Pai, que merece toda a nossa glória, toda a nossa honra, todo o nosso louvor. Amen.